Você é muito bem-vindo mais uma noite do estudo das profecias de Daniel. Você que nos acompanha também pela internet, pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Vamos percorrer os 12 capítulos do livro de Daniel. E hoje chegamos ao segundo capítulo. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia e nós vamos estudar hoje Daniel capítulo 2. No último encontro, nós explicamos de que Daniel é um livro por excelência histórico e profético, porque ele possui 6 capítulos históricos e 6 capítulos proféticos. As suas histórias, elas nos inspiram, elas criam em nosso coração esperança, otimismo, e as suas profecias falam para nós da chegada de um tempo, o tempo do fim. E quando esse tempo chegasse, teriam lugar os últimos acontecimentos da história. Então, a história humana chegaria ao seu clímax. E hoje nós vamos entender melhor qual é esse clímax da história humana. Tema de hoje: 4 impérios mundiais. Esse é um tema muito especial. E o capítulo 2 de Daniel, ao estudarmos esse capítulo, usando a escola historicista de interpretação da Bíblia, que acredita que a profecia caminha ao lado da história, nós vamos entender em cada momento a mão de Deus guiando os acontecimentos. E o capítulo 2 de Daniel nos ensina de que Deus não está alheio ao nosso planeta. Ao contrário, Deus está interessado 100% na história humana, e Ele tem trabalhado dioturnamente para a salvação dos seus. Por isso esse capítulo ele é tão especial. Vamos voltar na história. Hoje nós vamos viajar a 2.500 anos no passado e vamos chegar na Grande Babilônia, no período neobabilônico, a capital do mundo, a cidade mais imponente daqueles idos. Os historiadores dizem que na Babilônia era uma cidade inexpugnável. Essa palavra significa que ela não poderia ser derrotada, não poderia ser vencida. Uma cidade inabalável. E para lá, vimos ontem, foram levados os príncipes judeus. Na primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. E entre os príncipes judeus, haviam 4 que a Bíblia menciona por nome: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E esses jovens passaram por um teste, como vimos ontem no capítulo 1. Teste esse que durou 3 anos. Mas ao findar dos 3 anos, Nabucodonosor fez um teste oral. E em todas as perguntas que ele fez, ele encontrou os jovens hebreus 10 vezes mais sábio do que os magos da Babilônia. De fato, esses jovens causaram um espanto em Nabucodonosor, causaram uma admiração. Como pode esses jovens saberem tantas coisas, terem tanto conhecimento? E ontem nós vimos pelo menos 6 qualidades desses jovens dotados por Deus. Nabucodonosor é um personagem histórico. O nome dele, em caldeu, significa prece dirigida ao Deus Nabu por proteção. Por isso o nome tão grande, Nabucodonosor. E aqui bem próximo de nós, no UNASP Campus 2, em Engenheiro Coelho, há ali um museu, chamado Paulo Borck, né? E nesse museu você vai encontrar ali um tijolo. Ele é chamado o tijolo de Nabucodonosor. E a história desse tijolo é interessante, porque um membro de nossa igreja estava trabalhando numa multinacional e ele foi trabalhar lá nas regiões do Iraque, região da antiga Babilônia, e num sábado, passeando pelas ruínas ali, ele pediu a um dos guardas para levar um desses tijolos que por ali estavam embora para casa, num monte de escombros. E o soldado deixou por amizade. E ele trouxe isso.
E ele deu de presente esse tijolo para um pastor lá do Espírito Santo, com quem eu trabalhei muitos anos, pastor Paulo Barbosa. E esse pastor Paulo Barbosa pegou o tijolo como lembrança do membro da igreja dele e guardou com ele por muito tempo. Ele se aposentou, mudou aqui para Engenheiro Coelho e um dia mostrou esse tijolo para o doutor Rodrigo Silva. E o doutor Rodrigo Silva achou interessante o tijolo e pediu para estudar o tijolo. E então o Rodrigo Silva, usando os dicionários do período da Babilônia, ele descobriu que no tijolo estava grafado o nome de Nabucodonosor. E esse tijolo virou um achado arqueológico, reconhecido mundialmente. E está aí, no Museu Paulo Borghi, a 200 quilômetros daqui. Nabucodonosor é um personagem histórico. Interessante que, a despeito dele ter escravizado o povo de Deus, ontem nós vimos esse texto de Jeremias 7, onde o profeta chama Nabucodonosor de meu servo. Ou seja, Deus usaria Nabucodonosor para dar uma lição no seu povo. Por isso ele é chamado de meu servo. E Deus queria trabalhar com este rei. Certamente Deus queria levá-lo à conversão, como ele quer levar todo ser humano. E um dos mecanismos que Deus usou foi dar a este rei um sonho. Então, chegamos agora ao capítulo 2, onde num sonho profético nós temos 2.500 anos de história. Daniel capítulo 2, verso 1, diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Alguns criticam a historicidade do livro de Daniel, principalmente pelos detalhes que ele apresenta. Se Daniel e seus amigos foram testados por 3 anos, como é que o rei, tendo um sonho no segundo ano do seu reinado, já tem Daniel e os amigos como sábios na corte, se o teste era de 3 anos? É porque alguns ignoram de que nos tempos bíblicos o ano da ascensão do rei não era contado. Então o ano da ascensão não se contava. Então você tinha o ano da ascensão e depois vinha o ano 1, depois o ano 2. É por isso que no ano 2 de Nabucodonosor, Daniel já está há 3 anos na Babilônia. E ele teve esse sonho e o seu espírito se perturbou. Mas deixa eu perguntar aqui, quem é que já teve um sonho aqui e se esqueceu do que sonhou? Levante a mão. Quantos sonhadores, né? Eu também já tive vários sonhos que eu me acordei e não me lembrei mais. Agora, isso tirou o seu sono? Isso perturbou você o dia inteiro? Você ficou angustiado? Claro que não. Agora, por que ficou Nabucodonosor? Essa é uma questão cultural. Os babilônicos eram politeístas e eles acreditavam que os deuses falavam com eles através de sonhos. E você ter um sonho e não se lembrar do que sonhou era um péssimo presságio. Poderia ser que o seu Deus estivesse querendo comunicar-se com você, mas você não estivesse qualificado a receber essa comunicação. Então era questão cultural, por isso Nabucodonosor ficou tão preocupado. Ele tinha medo de cair no desagrado dos deuses. E por isso ele foi e mandou chamar todos os sábios que haviam em Babilônia. E ele chamou os magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. O que é que eu sonhei? Eles vieram, se apresentaram diante do rei, disse-lhes o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Eu preciso saber do que eu sonhei. Eu não tenho paz. E aí tem as 4 classes de sábios da Babilônia. Na realidade, esses homens, eles eram supersticiosos. Eles acreditavam nos deuses, acreditavam na astrologia, acreditavam em magias, acreditavam em
cartas, acreditavam no contato com os mortos, eles acreditavam em todas as coisas. A religião babilônica era uma verdadeira miscelânea. E eles buscavam, através de todas essas formas, ter informações a respeito do futuro, a respeito das coisas. Mas eles se mostraram completamente incapazes de responder ao pedido de Nabucodonosor. Então, quando eles se apresentaram, eles disseram em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Interessante que eles disseram ao rei em aramaico, e a partir de Daniel 2:4, o livro vai ser escrito em aramaico. Os próximos capítulos serão todos em aramaico, com exceção dos capítulos 9, 10 e 11, que já vai voltar para o hebraico. Mas vários capítulos a partir desse verso estão escritos no original em aramaico. E eles disseram assim: dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. E o que eles estavam acostumados a fazer? Qualquer coisa que o rei contasse, eles inventavam ali uma interpretação que fosse generalista, que fosse a favor do rei. E eles ganhavam sempre o favor daqueles a quem eles interpretavam os sonhos. Mas o rei respondeu e disse: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho, eu não me lembro o que eu sonhei. Então eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e também o que significa. Mas se vocês não me disserem o sonho e a interpretação, vocês serão despedaçados e as vossas casas feitas monturo. Eu vou destruir vocês e as casas de vocês, se vocês não me fizerem saber o meu sonho. E agora havia um problema. Qualquer coisa que eles inventassem, o rei poderia dizer: não, não foi isso que eu sonhei. E eles então insistiram com o rei pela segunda vez: está bem, rei, então diga o sonho, que nós vamos interpretá-lo. E o rei perdeu a paciência. Vocês estão querendo ganhar tempo. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês querem combinar para me falarem palavras mentirosas e perversas. Vocês não sabem o que eu sonhei. E estão querendo ganhar tempo para arranjar uma história e mentir para mim. Mas vocês não terão esse tempo. Pois fique sabendo agora, se vocês não me disserem o sonho, é porque vocês não têm a capacidade de interpretar sonho algum. Vocês não passam de falsos. Pois bem, eles tinham uma estratégia. Queriam enganar o rei mais uma vez. Mas o rei não se deixou enganar. E aqui no capítulo 2, verso 11, eles reconhecem algo que soa até interessante, né? Os magos disseram para o rei Nabucodonosor: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, somente os deuses, rei. Mas estes não moram com os homens. Eles não moram com a gente. Ninguém pode revelar o que o rei pede. E outra coisa, rei, nenhum monarca, por maior que fosse em toda a história, nunca pediu coisa parecida, para que os magos interpretassem o sonho, mas também revelassem o sonho. Isso é novidade para todos nós. E o rei se irou, ficou furioso. E o que ele fez? Ele ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Interessante que até esse momento Daniel e seus amigos não estavam envolvidos na história. Eles nem estavam sabendo o que estava acontecendo. Você já percebe um complô desde esse momento com os jovens hebreus. E por que eles não estavam envolvidos? Porque os caldeus achavam para eles uma desonra, uma vergonha, ter que partilhar do conselho real com jovens cativos. Um povo hebreu que era o povo escravo. Eles não gostavam deles.
E não queriam que esses hebreus tivessem a mesma posição, o mesmo status social que eles tinham. É por isso que Daniel não sabia de nada. E quando Daniel foi preso para ser morto, ele perguntou, mas o que é que está acontecendo? Foi aí então que Arioque, chefe da guarda, disse, você não está sabendo? É que o rei teve um sonho e os magos não puderam interpretá-lo. Então Daniel foi ter com o rei e pediu tempo. E disse, rei, me dá um prazo e eu vou revelar o que você sonhou. O rei não tinha nada a perder, deu o prazo que ele pediu. E o que fez Daniel? Ele voltou para casa, reuniu seus amigos e eles montaram um grupo de oração. Eles foram orar. Eles foram pedir que Deus desse para eles esta revelação. Porque se isso não acontecesse, todos eles seriam mortos. E uma das lições mais lindas desse capítulo 2 é que nós temos à nossa disposição a oração. E muitas vezes nós não estamos cônscios ainda da ferramenta poderosa que é a oração. Porque a oração move o braço de Deus. A oração tem o poder de mudar o rumo das coisas. Olhe para a Bíblia, quantas lindas orações, quantos milagres aconteceram como frutos de oração. Olhe para os dias atuais, dentro da igreja. Nós estamos repletos de experiências de pessoas que oraram. E quando eles oraram, as coisas mudaram. Oraram e a bênção veio. Oraram e as coisas aconteceram. E nós tínhamos que ser mais cuidadosos em apresentar a Deus tudo que se passa em nossa vida, para que Ele nos guarde, para que Ele nos proteja, para que Ele nos ajude. Temos que tudo levar a Deus em oração. E se você ler lá Romanos capítulo 8, verso 26, você descobre que quando a gente ora, é o Espírito Santo quem apresenta a nossa oração ao Pai. E se nós oramos em nome de Jesus, quer dizer que você em toda oração envolve a Trindade. Você ora ao Pai, em nome de Jesus, e é o Espírito quem leva a sua oração. Nós temos que orar mais, para vermos mais milagres. Eu era pastor no Espírito Santo. O telefone tocou um dia na minha casa, e quando eu atendi era um dos meus anciãos. E ele disse assim, pastor, o senhor sabe que minha filha está para dar à luz? Eu disse, sei, não é hoje? Ele disse, sim, ela acabou de dar à luz. Só que meu neto nasceu com insuficiência respiratória. E ele precisa passar por uma cirurgia urgente. E aqui na nossa cidade não há recurso. Ele tem que ser levado para a próxima cidade, onde já tem uma junta médica o aguardando. Mas os médicos daqui já disseram de que ele não tem esse tempo hábil de chegar na próxima cidade. E é por isso que estou ligando para o senhor. Eu disse, está bem, então vamos orar. E enquanto eu orava ao telefone com esse meu ancião, numa cidade de 25 mil habitantes, onde eu era pastor, nós ouvíamos o barulho da ambulância que cruzava a cidade com sirene ligada, tentando salvar a vida do bebê Leonardo. Oramos por um tempo, depois desligamos o telefone e eu disse que ele me mantivesse informado da situação. A ambulância foi o mais rápido que ela pôde. Quando chegaram na próxima cidade, havia uma junta de médicos esperando a criança. E quando ela foi colocada na mesa de cirurgia, os médicos fizeram uma nova avaliação e chegaram à seguinte conclusão: essa criança não tem nada. Ela está respirando normalmente. E a mesma ambulância que levou essa criança a trouxe de volta para casa. Você não acha que isso é fruto de oração? Oração de uma mãe, de um pai, de um avô desesperado. E às vezes Deus permite que nós sejamos colocados em circunstâncias assim, para reconhecermos que todo o poder está na mão dele.
E sabe qual é a grande tragédia nossa? Que às vezes nos deparamos com oportunidades assim e a gente não ora. A gente não confia. A gente não entrega. A gente quer que a nossa vontade prevaleça acima até da vontade de Deus. E não vemos os milagres. E é claro que toda vez que oramos, temos que submeter a nossa vontade à vontade dele. Porque muitas vezes a resposta pode ser não. Ou pode ser, espere um pouco. Mas aí que está a fé. Nós acreditamos não é só quando somos atendidos. Nós acreditamos quando a resposta também é negativa. Porque nós não podemos ver o amanhã. Deus pode ver o amanhã. E como Deus não é um pai neurótico, que quer reter no céu bênção de seus filhos, quando ele diz não para mim e para você, é porque ele está vendo o que você não vê. Outro dia eu conversava com uma garota, ela dizia: pastor, eu me apaixonei por esse rapaz. Eu orei a Deus por anos por esse rapaz, para que nós namorássemos, para que nós nos casássemos. E Deus nunca atendeu a minha oração. E eu passei anos da minha vida orando por esse rapaz, apaixonado por ele, e Deus nunca me deu essa bênção. Mas, pastor, ele se casou com outra moça. E depois de poucos meses de casado, ele já abandonou. Descobriu-se a vida que ele tinha. Veio à tona o que ninguém sabia. E então eu entendi, porque por anos a resposta de Deus para mim foi não, não, não. Porque talvez a experiência teria sido comigo, desse fracasso no casamento. Hoje eu entendo como Deus foi bom ao dizer não, esse não, para você esse não. Porque Ele estava vendo lá no futuro, pastor, e eu não estava. Vamos lançar mão mais da oração para todas as questões. Vamos aprender isso com Daniel. E sabe o que aconteceu? Numa visão da noite, Deus revelou o mistério a Daniel. E o que fez Daniel? Bendisse ao Deus do céu. E ele agora voltou lá para Nabucodonosor. E quando ele chega, passado o prazo estipulado pelo rei, o rei está ansioso, o rei está curioso. E o rei pergunta assim: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Você pode, Daniel, acabar com a minha angústia que está corroendo minha alma? Você pode? E talvez se fosse eu e você, nós diríamos assim: rei, eu posso. Eu posso. E o Senhor não prometeu que vai dar um monte de riquezas para quem revelasse? Pois eu vou revelar. Foi assim que Daniel fez? Não. Ele falou assim: olha, rei, o mistério que o Senhor exige, não há ninguém sobre a terra que eu saiba. Nenhum mortal pode revelar isso ao Senhor. Mas há um Deus no céu. Há um Deus no céu que eu sirvo. Esse Deus revela mistérios. E esse Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel jogou toda a glória para Deus. Toda a glória é para Deus. Há um Deus no céu. O Deus que eu sirvo. Ele fez saber ao rei. E o sonho, nós vamos dizer para você agora. Você estava, rei, na sua cama, no seu leito, e de repente você começou a sonhar. E você viu uma grande estátua. E quando ele disse isso, o rei na mesma hora se lembrou. E disse: Daniel, é isso mesmo. Eu estou me lembrando, foi uma estátua. Sim, rei, era uma estátua terrível. Ela era assustadora. E essa estátua, rei, tinha a cabeça de ouro. Sim, Daniel, eu estou me lembrando. Um ouro que brilhava. E isso
e ela tinha o peito e os braços de prata. Sim, Daniel, eu estou me lembrando. Isso, o quadril era de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Nesse momento, Nabucodonosor já estava boquiaberto. Daniel, é isso mesmo. Você tem razão. Eu estou me lembrando do sonho. Sim, rei. E enquanto você olhava para essa terrível estátua, uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e atingiu os pés da estátua. E esmiuçou o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Destruiu toda a estátua, mas esta pedra, ela cresceu até tornar-se uma grande montanha. É isso mesmo, Daniel. Eu estou me lembrando agora. Mas o que isso significa? Ele disse, sim, rei, este é o sonho. E a sua interpretação, nós diremos também ao rei. E então Daniel começou. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. A glória e o esplendor de Babilônia é o ouro da cabeça dessa estátua. As riquezas que você ajuntou, o Deus do céu colocou tudo na sua mão. Os povos da terra te servem. Você tornou-se a maior potência do mundo porque Deus assim o permitiu. Tu és a cabeça de ouro. Mas, depois do teu reino, virá um reino inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro. E depois virá um terceiro reino de bronze, o qual terá o domínio sobre toda a terra. E quando chegar nos dias do quarto reino, esse será forte como ferro, que quebra todas as coisas. E ele quebrará todas as coisas e esmiuçará todas as coisas. Daniel sabia do que estava dizendo. E ele mesmo havia sido levado escravo para a Babilônia no início do poderio de Babilônia sobre Jerusalém, no ano 605. Faziam já alguns anos que Daniel estava ali cativo. Ele viu Babilônia dominar o mundo. E enquanto ele esteve em Babilônia, por mais de 70 anos, ele viu a glória desse reino atingir todos os povos. A Babilônia venceu todos os reinos que havia naquela ocasião e estabeleceu sua hegemonia. Mas ela não duraria para sempre. Depois viria um reino inferior à Babilônia. Nabucodonosor não testemunhou isso, mas Daniel testemunhou. Chegamos agora ao capítulo 5 de Daniel, que vamos estudar em mais detalhes. Mas quando chegamos no capítulo 5, verso 1, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Quem era Belsazar? Neto de Nabucodonosor, filho da filha de Nabucodonosor, a quem Heródoto, o pai da história, chama de Nitócris. E este rei não deu valor à história, não aprendeu as lições que a história queria ensinar. E ele deu um grande banquete, convidou 1000 pessoas. E se não bastasse estar ali, num ambiente de perversão, ele mandou que eles trouxessem os vasos sagrados que Nabucodonosor havia roubado de Jerusalém na sua invasão. E eles trouxeram lá do templo de Marduk, de Esagila, os vasos sagrados. E eles agora, para blasfemar do Deus de Israel, começaram a beber vinho nos utensílios que eram usados para os rituais do templo. E eles não só usaram esses utensílios para a sua bebedeira, mas como eles começaram a dar louvores. A quem? Aos deuses de ouro, prata
bronze, ferro, madeira e pedra. Daniel 5:4 menciona claramente de que eles começaram a adorar os deuses babilônicos em detrimento do sonho. Porque todos esses elementos, com exceção da madeira, estavam presentes na estátua do sonho. Então esta festa, esta adoração a esses deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra, era na realidade um ato de reverência contra a visão de Daniel. Essa visão nunca vai se cumprir. E é por isso que nós vamos louvar aos deuses dos mesmos metais da estátua, porque esse sonho não passa de uma fábula. E enquanto eles bebiam e davam louvores aos seus deuses, apareceu ali uma mão misteriosa e escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. O rei sabia que isso tratava-se de um recado. Ele temeu, mandou chamar os magos mais uma vez, assim como fazia seu avô. Os magos vieram, mas continuavam incompetentes como os anteriores. Eles não sabiam nada do que estava escrito. E então a mãe do rei, Nitócris, disse assim para o filho: olha, nos dias de meu pai, havia aqui um homem que interpretava sonhos e visões. Ele está por aí. O nome dele é Daniel. E se você chamá-lo, ele saberá o que está escrito aí. Foram buscar Daniel. Daniel já estava com perto de 90 anos nessa ocasião. E quando Daniel chega, diz para o rei que ele não havia aprendido as lições. Daniel diz: Mene, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Sabe o que está escrito aí, rei? Nessa mesma noite, o teu império vai cair e você vai morrer. E quando Daniel terminou de dar a interpretação, Ciro já estava dentro da cidade com os seus soldados. Foi assim que no ano 539 a.C., caiu a grande Babilônia. A arqueologia aponta esta noite desta festa como dia 13 de outubro de 539. E se você for um dia ao Museu Britânico em Londres, você poderá visitar ali o cilindro de Ciro. E nesse cilindro, escrito por ordem de Ciro, é ele quem narra a história de como ele desviou o rio Eufrates para invadir a cidade de Babilônia. E foi assim que o rio foi secado. E Ciro entrou com seus soldados pelo leito do rio e caiu a grande Babilônia. Ciro, então, aliado ao seu tio Dario, tornaram-se os líderes agora desse novo império medo-persa. Dario vai para o trono, fica alguns anos, depois Ciro vai para o trono. E o império medo-persa vai dominar até o ano 331. Nós vamos voltar a esses impérios nos próximos capítulos, por isso não vou me deter muito hoje. No ano 331, chega para tomar posse, para conquistar todos os reinos, Alexandre o Grande. E no intervalo de 12 anos, Alexandre chegou ao poder e conquistou todos os reinos. E aos 33 anos de idade, ele cunhou aquela famosa frase: não existem mais reinos a serem conquistados. Ele havia conquistado o mundo e estabeleceu o Império Greco-Macedônio. E a influência dos gregos se estendeu pelos 4 cantos da terra. Estava agora em posse ou em cena o terceiro império da profecia. Havia saído Babilônia a cabeça de ouro e chegado a Medo-Pérsia, o peito e braços de prata. Sai de cena a Medo-Pérsia e chega a Grécia, o quadril de bronze. Mas viria um quarto reino. E na batalha de Pídima, no ano 168, o Império Romano vence os gregos. E agora chegamos aos pés da estátua. Os romanos tomaram o poder.
E de todos esses 4 impérios, Roma foi o poder que mais anos esteve à frente, liderando o mundo. Do ano 168 antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. Mas qual foi o 5º império da profecia? Quem é que derrubou Roma? Quando vamos para a história, Roma não perde o seu poder para nenhum outro poder mundial. Existe um historiador britânico chamado Edward Gibbon, e ele escreveu uma obra em 2 volumes, O Declínio, a história do declínio e a queda do Império Romano. E ele mostra claramente dos capítulos 26 a 36 desta obra, de que Roma foi minada em suas bases. Não perdeu poder para um outro império mundial. Mas as tribos bárbaras, a partir do ano 352 de nossa era, começaram a chegar no território da Itália. Eles começaram a invadir o Império Romano. E aos poucos as tribos bárbaras foram tomando conta do império. Até que finalmente em 476 cai Rômulo Augusto, o último imperador de Roma ocidental. O Roma oriental continua por mais um tempo, pelo menos 1000 anos, vai transformar-se no Império Bizantino até a sua eclosão na queda de Constantinopla no século XV. Mas Roma foi minada em suas bases, principalmente por 10 tribos bárbaras. E essas 10 tribos bárbaras são listadas por Isaac Newton em 1733, listadas por Edward Gibbon e pelos historiadores modernos. Aí estão elas. Dessas 10 tribos, 7 delas se submeteram ao papado. Esta é uma outra página de Daniel. Chegaremos lá no capítulo 7. Das 10 tribos bárbaras que derrotaram Roma, 7 se submeteram ao papado, 3 não. Os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E é por isso que elas foram exterminadas. Sobraram 7. E aí os Álamos futuramente organizam a Alemanha, os francos a França, os burgundos a Suíça, os suevos Portugal, os visigodos a Espanha, os saxões a Inglaterra e os lombardos a Itália. Aí estão as primeiras 7 nações europeias. Estamos agora nos dedos dos pés ou nos artelhos da estátua. As tribos bárbaras começam a dominar. O poder papal vai conseguir sua hegemonia dominando 7 das tribos, exterminando 3. E este poder papal torna-se agora a nova Roma. E o título do imperador, Sumo Pontífice, agora vem para o Papa. Mas essas são cenas do capítulo 7. O que aconteceria nos dias dos pés da estátua? Chegamos a Daniel 2:44. Mas, nos dias desses reis, disse Daniel para Nabucodonosor, nos dias destes reis, desses 10 reinos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Versos 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Amigos, essa grande pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, ela representa o reino que Deus virá estabelecer. O reino que Cristo virá estabelecer. O reino de Cristo
é o quinto reino da profecia. E ele está chegando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 1 de Apocalipse, João viu que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. No capítulo 14 de Apocalipse, ele vem com a foice afiada para ceifar a terra. E no capítulo 19, ele volta montado no seu cavalo branco, vencendo e para vencer. São cenas que descrevem a gloriosa volta de Cristo a essa terra. E quando ele voltar, diz Daniel, o reino será dado aos santos do Altíssimo. E eu e você somos os santos do Altíssimo. O reino nos será dado. Nós não fomos criados para sofrer. Nós não fomos criados para passar por privações. Nós não fomos criados para chorar, nem para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Mas o pecado causou uma pausa no projeto de Deus. Mas agora Cristo está voltando, como o quinto império da profecia, para devolver aos súditos do seu reino o poder e a glória. E nós vamos receber isso das mãos do Senhor Jesus. Nós temos percebido, principalmente nessa época de pandemia, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas frustradas. E talvez estejamos falando para alguém nessa noite que perdeu em casa alguém que muito ama, está sofrendo as consequências dessa pandemia. Mas a história não foge ao controle divino. Deus está controlando cada movimento, cada levantar e cada quedar de império. É Deus quem controla. Deus está olhando para o Brasil. Deus está olhando para o nosso Congresso. Deus está olhando para o nosso Senado. Deus está olhando para as autoridades desta nação. Deus está olhando para tudo. E ainda que nós não saibamos, existe uma mão guiando todos os acontecimentos. E esses acontecimentos culminarão no estabelecimento do eterno reino de Cristo a essa terra. E isso está muito perto. Por quê? Porque nós não estamos mais nem na cabeça, nem no peito, nem no quadril, nem nas pernas. Já estamos no final dos dedos. Estamos nos dias dos dedos da estátua. E é nesse momento, nesse tempo, quando as coisas parecem estar em desordem, quando parece que nada está no eixo, quando parece que ninguém está no controle, é nesse momento que Deus vai se manifestar para estabelecer o seu reino. E nós precisamos estar prontos para receber o Rei que vem em glória e majestade. Qual é a função das histórias do livro de Daniel? Encher o nosso coração de otimismo e esperança. Jovens cativos, que a despeito das provas, sabiam tudo o que iria acontecer no futuro. E Daniel foi testemunha ocular da passagem da cabeça de ouro para o peito e braços de prata. E eu espero que eu e você sejamos testemunhas oculares do momento em que a pedra será arrancada, sem auxílio de mãos, e o reino de Cristo vai substituir os atuais reinos e poderes que governam nosso planeta. Você está pronto para ser cidadão nesse reino? Há apenas uma condição. E a condição é: se a nossa vida está nas mãos do Criador, se o nosso coração é completamente dele, e se a nossa esperança está focada no maior acontecimento da história. É assim que começou nossa igreja. Por isso nós nos chamamos adventistas, porque nós cremos e pregamos o breve advento de Cristo a essa terra. Não se esqueça da palavra de Daniel hoje, Daniel 2:44. Nos dias destes reis, o Deus do céu vai estabelecer o seu reino.
Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque nós estamos vivendo nos dias em que o teu reino será estabelecido. Nós queremos ser cidadãos e cidadãs nesse reino. Nosso coração se enche de esperança e de otimismo, porque nós sabemos, pela lupa da profecia, como vai terminar a história desse planeta. E por trás de todos os eventos, que aparentemente podem ser coincidência, por trás de todos os acontecimentos que parecem às vezes fugir ao controle, existe um Deus que governa a história. E esse Deus está conduzindo todos os eventos para um final glorioso, para um final feliz de todos os seus súditos. Dá-nos o privilégio hoje de sermos cidadãos em teu reino. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.